Aleluia! Lucas 22. Lucas é Novo Testamento, tá? A Bíblia começa com Mateus, depois vem Marcos e depois vem Lucas. Lucas 22, o verso é o de número 31. Lucas 22, 31. Vou pedir muito a sua atenção, algumas coisas eu acabo sendo um pouco repetitivo, e eu percebo isso, irmão, quando eu mesmo vou assistir os meus cultos. De vez em quando a gente tem que parar para dar uma olhada e dizer assim, meu Deus do céu, mas você está falando isso de novo. Mas eu entendo que algumas vezes Deus insiste com a gente em alguns assuntos. Aí eu vou para a Bíblia e eu vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, e eu, irmãos, não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Olha que texto fantástico, né? Paulo se sente meio assim, um pai, né, da igreja, da turma da igreja, dos membros da igreja, são filhos na fé, não deixa de ser. Ele está dizendo, eu tenho insistido com vocês nesse assunto. Por quê? Porque isso é segurança para vocês, é como se fosse uma âncora para um navio no meio da tempestade. Isso vai deixar vocês firmados no mesmo lugar, e o lugar é Cristo, amém pessoal? O lugar é a palavra. E eu penso que por mais que eu traga aqui nessa manhã alguma novidade, e eu espero fazê-lo em nome de Jesus, mas eu acredito que muita coisa que a gente vai ouvir aqui agora, de alguma maneira, em algum momento você já ouviu, ainda mais de mim, mas orando sobre isso, de ontem para hoje, eu tive essa semana aí uma experiência, e algumas mensagens, eu particularmente, elas nascem destas experiências, de conversa com algumas pessoas, e aí a gente tem que ser um pouco sensível, né, com o Espírito Santo, ou ao Espírito Santo, e perceber que Deus está tentando nos mostrar alguma coisa. Ao longo da semana, alguém vem e diz um negócio para você, conversa com você sobre um assunto, e aí depois você pega outra pessoa e ela fala a mesma coisa, aí eu não sei vocês, mas eu já fico assim, eu sou meio sistemático para essas coisas, sabe? A pessoa fala de novo, outra pessoa vem tratar do mesmo assunto, peraí Deus, o que é que o Senhor quer com isso? Porque eu não acredito em acaso, eu acredito num Deus que dirige a minha vida e a sua também. Eu acredito que o que a gente passou essa semana, a gente não passou por passar. Eu acredito num Deus de sinais, eu acredito num Deus que tenta nos apontar alguma coisa, e disso eu não tenho dúvida. Sabe onde é que mora de vez em quando a dúvida? Não é se Deus mostra, se Deus fala, se Deus aponta, se Deus dá sinais. Eu penso que o problema até é do outro lado da ponta, e se a gente consegue ver, se a gente consegue perceber, se a gente consegue fazer uma leitura adequada do que Deus está mostrando. Às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende, o que é pior ainda, às vezes a gente entende errado, e às vezes a gente não vê nada, a gente passa um tempo, assim, uma semana, um mês, um dia, e é como, Deus não falou, e será que Ele não falou? Será que Ele não tentou mostrar? Será que Ele não tentou apontar a direção? Então deixa eu ler esse texto para vocês, e aí eu quero contar para você um pouquinho do que aconteceu comigo esse final de semana, desde sexta-feira para cá. Lucas 22, 31 diz assim, disse também o Senhor aqui é Jesus Cristo, Simão, Simão, Simão aqui é Pedro, eis que Satanás vos pediu, para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. É o mesmo que afirmar, igreja, eu orei por você. Eu pedi ao Pai pela sua vida. Eu fiz uma oração por você. Você tem ideia, eu não sei quanto a vocês, qual é o impacto dessa verdade para a sua vida. Mas para mim é muito poderoso você ouvir. Imagina a cena, Jesus dizendo para você, William sou eu, tá? William, Jesus falando para mim, William, eu orei por você. Isso é fantástico, irmão. Amém ou não amém? Mas se você ler João 17, um capítulo de intercessão de Jesus, o capítulo em que Jesus intercede pelos discípulos, e no mesmo capítulo diz, eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Eu digo, opa, sou eu, Jesus. Eu sou levado a acreditar com toda a minha força, que Jesus sim, já estava intercedendo
por mim e por você também. Você crê em Jesus? Pronto, você está incluído nesta oração de Cristo de João 17. E receber uma oração de Jesus é fantástico, é poderoso, é poderoso. Mas a gente tem que entender que oração foi essa que Jesus fez por Pedro. Então vamos voltar para o texto. Ele diz, olha, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por você, eu orei por você. E qual foi a oração? Sublinha ela aí. Para que a tua fé não desfaleça. Destaque esta frase na sua Bíblia, ela é muito importante, você tem que compreender, pelo que Cristo ora por nós. Ele está dizendo, Pedro, eu roguei por você, eu orei por você, eu levantei um clamor pela sua vida, e eu orei para que a tua fé permaneça inabalável, a tua fé permaneça intacta, a tua fé permaneça firme, e que no decorrer da caminhada, você não perca a fé, você não desfaleça. Desfalecer é esmurecer, entregar os pontos, desanimar, desistir. Eu orei para que você continue a despeito de qualquer coisa, firme na fé. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Eu vou ler o mesmo texto não é NVI não, porque essa eu nem tenho aqui. É a NVT. NVT é a nova versão transformadora, uma versão nova, mas eu tenho gostado bastante, mas como um complemento, sabe, irmão? Se você tiver que comprar a sua primeira Bíblia, eu não indico ela não, mas eu indico ela como um complemento para você estudar e comparar uma versão com a outra, aí eu penso que vale muito a pena para você crescer. Então, só escute, eu não tenho ela no telão aqui, eu vou ler o mesmo texto na NVT, a nova versão transformadora, diz assim: o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo, eu supliquei em oração por você. Forte, né, irmão? Eu supliquei por você em oração. Para quê? Ele diz, para que a sua fé não vacile. Se você tem a NVT aí, você vai ver, a frase é essa: eu supliquei em oração por você, Pedro, para que a tua fé não vacile. Você percebe então que Jesus não orou pelo Pedro dizendo assim, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, e eu levantei um clamor para que isso não acontecesse com você. Não é isso que está escrito aqui. Eu orei para que você tivesse assim debaixo, escondido, e o inimigo nem encontrasse você, e você não passasse por nada, e você não enfrentasse nenhuma perseguição, e você não tivesse nenhum problema. Gente, não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é Jesus orando pelo Pedro e dizendo, Pedro, Satanás me pediu você, cara, uma luta aí, uma guerra se levantando contra você, e eu orei. Se o Senhor orou então, que bom, Jesus, porque então aí não vou passar por nada. Não, Pedro, eu orei para você aguentar firme, cara. Eu orei para você não desfalecer na fé. Eu orei para você ficar com uma fé sem vacilar, uma fé forte, uma fé firme. Gente, olha aqui um minuto para mim, deixa eu conversar um pouquinho com você. Ontem, eu estava conversando com um colega meu, e eu tive assim, foi ontem, foi sexta eu conversei com um, no sábado de manhã conversei com outro, e aí as conversas, como eu acabei de dizer para vocês, elas acabaram se encaixando, e eu percebi nisso um sinal de Deus para tratar do assunto com vocês hoje. Eu conversando com um colega meu, ele me fez lembrar de um atendimento que eu tive, que não foi aqui, foi online, de alguém que me disse assim,
pastor, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu disse assim, meu Deus, deve ter acontecido uma tragédia. O que foi? Pastor, eu perdi o emprego. Eu falei assim, mas espera aí, você perdeu o emprego e não sabe o que você vai fazer da sua vida? Eu não sei, pastor, misericórdia. Aí em determinado momento da ligação, ele vira para mim e diz assim, pastor, por que, pastor, que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu falei assim, cara, eu fico preocupado quando eu escuto algumas frases assim. Por quê? Porque eu como pastor, eu acho que todo pastor, ele tem que ter o dever de preparar as pessoas, os membros, as ovelhas, para a vida com Deus. Não é só para entrar no céu, mas é para permanecer firme na terra com Cristo. Você pode dizer amém? E para permanecer firme na terra com Cristo, não dá para eu preparar uma igreja falando com vocês apenas de vitória. Falando com vocês apenas que olha, vai dar tudo certo. Que olha, essa semana para você vai ser maravilhosa, aleluia, e amém, e que seja, é a minha torcida e oração. Mas irmão, puxa vida, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros e pé no chão aqui, tá? Toda semana é maravilhosa, todo dia é maravilhoso. Aí você vira para mim e diz assim, pastor, todo dia é maravilhoso. Você não toma pancada em dia nenhum, você não tem um dia mau. Se você é esse ser, depois me dê um abraço e passa essa graça para mim, porque isso não é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se você não tem, você é o esquisito do mundo, que era para ter. Normal é ter. E o interessante, e é aí que me preocupa como pastor do lado de cá, é que nós precisamos dizer às pessoas a verdade. Vamos vencer? Vamos. Em Cristo Jesus, nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Diga amém, igreja? Amém, é verdade, tudo isso é bíblico. Puxa vida, e tem tanta coisa linda, mas não é só isso. Existe tempo de guerra, existe tempo de luta, existe tempo de batalha, existe tempo de aflição, existem estações na vida da gente de desesperança. Existem momentos na nossa vida e a gente precisa tratar disso. Eu sei, não é agradável, não é uma coisa que vende, não é uma coisa que faz as pessoas vibrarem na igreja, mas é responsabilidade do pregador dizer a você que nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra, não é de parte dela, é de toda a palavra. Toda a palavra. Jesus não disse de parte dela, é de toda a palavra. E isso fica no meu coração, martelando no meu coração. Uma frase que a Camila soltou, e eu nunca mais larguei essa frase. Em um dos momentos críticos, quando ela recebeu um diagnóstico médico de um câncer na tireoide, e fez todo um tratamento, claro, oramos, confiamos em Deus, acreditamos num Deus que sara, Jeová Rafá. Mas ela vira para mim e ela solta uma frase, eu agarrei essa frase, de lá para cá eu já incorporei essa frase nas mensagens que eu prego. Ela virou para mim e disse, olha, evangelho que não nos sustenta na crise não é evangelho. Isso é fantástico. Porque se você está numa igreja e você acredita num Cristo, só enquanto as coisas vão bem para você, você não entendeu o evangelho. Você vive de parte do evangelho. E a minha preocupação é, você vai bem enquanto tudo estiver bem. Mas tão certo como vive o Senhor, um dia o tempo vai fechar para você. E é aí que me preocupa. E é quando o tempo fecha que a gente escuta como pastores algumas frases na igreja que assustam, como: quero mais saber de Deus não. E a gente é bobo, pergunta, né? Mas por quê, irmão? O que aconteceu, irmã? Eu disse assim, minha vida, eu estou orando, eu perseguindo um sonho, uma causa, um objetivo, e não deu certo, as coisas que eu queria não funcionaram. E aí você olha e diz assim, cara,
eu devo ser o pior pastor no mundo. Porque para uma ovelha virar para você e dizer assim, não, eu não quero mais Jesus, por quê? Porque eu estou em um momento de crise, em um momento de batalha, e é lógico, irmãos, e eu vou mostrar isso para você, que momentos de crise existem, mas o fato de você questionar até a existência de Deus, porque as coisas não estão indo bem, me preocupa. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Isso me faz pensar, peraí, no que é que a gente crê? Nós estamos vivendo um evangelho destoado, desequilibrado, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Eu estava conversando sábado, ontem de manhã, com um colega meu, cheguei, sentei na cadeira, e ele foi cortar os poucos fios que eu tenho na cabeça. Não vale rir, irmãos, a gente corta só de lado. Eu estou cortando, e ele vira para mim e disse assim, pastor, tem gente que enfrenta umas batalhas, umas lutas. Eu disse, é verdade, irmão, tem gente que enfrenta batalha e luta, mas pastor, no mundo, Jesus disse que a gente ia ter aflição, e fala sobre a existência do dia mal. Eu falei assim, sim, irmão, é verdade. O problema, né, pastor, é que as pessoas não aprenderam a apanhar. Aí ele falou isso para mim, eu falei assim, cara, Espírito Santo, já entendi, as pessoas precisam aprender a apanhar. Eu sei que você falando disso, se eu chego aqui e solto essa frase para você, irmãos, hoje nós vamos aprender a apanhar, você assim, credo, eu quero ser essa igreja não, esse pastor é maluco, cara, esse cara é louco. E eu comecei, sentado na cadeira dele, a me lembrar de um irmão, se ele estiver assistindo, eu mando um abraço para ele, chamado Anderson, lá na Flórida, e ele é um lutador de MMA. Irmão, não é o Anderson Silva, né? Esse é o mais famoso, esse é o Anderson Melo, é o sobrenome dele, gente finíssima. E eu tive a oportunidade de conhecer ele frequentando a igreja, e o cara é um monstro, o cara treina para isso. E aqui eu não estou fazendo, não vou entrar no mérito da questão, ó, vai lutar, deixa de lutar. Eu quero fazer uma comparação, e eu quero que você compreenda a comparação, pelo amor de Deus, amém, pessoal? E eu tive a oportunidade de acompanhar ele, de conhecê-lo, quando ele estava se preparando para uma luta dessas mesmo, assim, de luta mesmo, ia para o ringue lá. E irmãos, é incrível, porque a comida, o peso, tem essa questão de baixar peso, tem uma preparação, o negócio é muito intenso, é muito forte, bem dosado, muito planejado, tem muito dinheiro envolvido, então não pode, cuidado para não se machucar e tal. E aí, conversando, ele disse, olha, o treino se divide em várias partes. A gente aprende a atacar, a gente aprende a socar, a gente aprende a bater, a gente aprende a se defender, a gente tem que aprender a lutar no chão, lutar de pé, mas também a gente aprende a apanhar, a gente aprende a cair. Ora, quem já fez um dia judô, karatê, sei lá, algum tipo de arte marcial, já jiu-jitsu, olha, você tem que aprender a cair. Você tem que aprender a cair, para cair certo, sem se machucar. Porque se você cai errado, você cai uma vez só, você quebra, arrebenta tudo, vai para o hospital. Mas se você aprender a cair, você pode até cair, mas você levanta. O problema é que as pessoas vêm na igreja e eles pulam a aula do aprender a cair. E eu não estou falando de cair pecado, tá, irmão? Fala amém. Pronto. Vamos cair, igreja, vamos cair, não é isso. Mas a gente precisa assimilar o golpe. A gente precisa aprender a absorver a pancada. E aí se cunhou no meio, conversando com esse lutador lá, se cunhou uma frase conhecida no meio dessa turma que luta. E a frase é que vai dar origem ao tema da nossa mensagem aqui hoje. A frase é queixo de vidro. Está aqui no telão para você. Quem é um lutador queixo de vidro no meio dos lutadores aí? O queixo de vidro é aquele cara que ele é até bom. Ele sabe bater, ele tem uma boa dinâmica na luta, em pé, no chão e tal, mas ele não aguenta tomar um golpe. É o cara, o queixo de vidro é o cara que é só você bater uma vez nele, acabou a luta. Por isso a expressão queixo de vidro.
ele não aguenta a pancada. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, por isso o tema de hoje é crentes queixos de vidro. O que eu quero dizer com isso? Vamos sair daqui, vamos lutar, vamos para o ringue. Não, né, irmão? Eu quero dizer com isso que tem gente no meio cristão que não aguenta um soco, espiritualmente falando. Um golpe da vida. Não está assim, não consegue se manter de pé diante de uma notícia má. Sabe, irmão, o tempo não pode fechar para ele, que é lona. Ele não pode enfrentar uma adversidade que ele já começa, será que Deus existe? Não sei se Deus é real, não sei se vale a pena, eu vou na igreja, minha vida não muda. Mas o que você quer? Eu tenho 2 carros, eu só queria 10. Esse cara, o que é Cristo para você? Para que é o Evangelho? Para que você crê em Deus? Você crê que Deus é esse, que não te prepara para a adversidade, que não te sustenta quando todo mundo falta. E as pessoas faltam, irmãos. As pessoas falham. Inclusive na igreja. Mas Deus não falha. Deus não nos desampara. Ele disse, Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas as pessoas, elas falham, elas podem falhar com você, errar com você, algumas conscientemente, outras não, outras sem querer, porque são humanas. E aí, quando as coisas não saírem como planejado, não derem certo, você precisa de um evangelho que te sustente na fé. Essa é a oração de Jesus por Pedro. Pedro, quando o tempo fechar, e aí o Pedro está dizendo, eu estou pronto, está amarrado. Pedro, quando o tempo fechar, e vai fechar, eu estou orando por você para que a tua fé não vacile. E aí quando você se converter, o cara não estava nem essa coisa toda achando que estava pronto. Jesus está dizendo, quando você se converter, e o cara, não, estou pronto. Aí você vai ser um instrumento para fortalecer os seus irmãos. Eu morro, mas não te nego. Negou? Quantas vezes? O tempo fechou para ele? O tempo fecha para todo mundo, irmãos. Feliz o crente que entende isso para ontem e se prepara antes. E lê a Bíblia de uma maneira diferente. E entende que a vida, ela é vivida de estações. Vamos lembrar de algumas coisas antes da gente aprofundar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, famosíssimo texto. E aí eu volto para Almeida Revista e Corrigida. Eclesiastes 3, verso 1, eu vou ler 2 versículos aqui, mas vale a pena o capítulo, hein? O capítulo ele é famoso. Eclesiastes está bem no meio da Bíblia, hein? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 3, verso 1. O verso primeiro eu penso que é o mais famoso, mais conhecido, que diz assim, se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos tentar, em voz alta. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que está escrito aqui em outras palavras? Tudo tem um tempo certo, a estação certa. Aí vem uma lista, tempo de nascer, tempo de morrer. Tem tempo? Tem. E aí vai terminar, pelo menos essa primeira lista, lá no versículo 8. Olha como é que termina o 8. Vamos pular para o 8? Depois você lê ele todo, não tem problema nenhum. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Agora, levanta a voz aí comigo. Tempo de guerra, tempo de paz. Então, se você for honesto com você mesmo, olhando para a sua própria vida, você vai perceber na sua caminhada, na sua vida, estações de paz, de mais tranquilidade,
Amém? E estações de guerra. E eu não sei se você já percebeu, parece que quando o tempo é de guerra é assim, é uma atrás da outra. Ou só eu que já viu isso ou não? Esse filme? E você diz, meu Deus, é uma batalha, é uma luta, e parece que se eu sair dessa aqui, já vem outra. Você diz, minha vez, dá licença, estou chegando, é outra batalha. Assim, se você entender que a vida é assim, e isso não te surpreender, como alguns crentes queixo de vidro, ai, estou na lona, que eu quero morrer, me leva, para que eu nasci, Deus não existe, igreja para quê, eu faço tudo certo. Para com isso. Esse é só um soco, isso é só um golpe, a luta não acabou. Levanta, você ainda pode sair dessa, não só vencedor, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que isso, mais que vencedores. Você ainda pode se levantar e erguer o cinturão. A vontade de Deus é essa, que você saia, e o final do roteiro nós já temos em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos mais do que isso. Você pode dizer amém por isso? Mas entenda a estação da sua vida, assimile o golpe. Puxa, pastor, fui mandado embora essa semana, não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que em Cristo Jesus vai dar tudo certo. Ora, eu tomei um golpe hoje, pastor do céu, descobri uma traição, um amigo, uma amizade me passou a perna, é um duro golpe. Algumas pessoas tomam um golpe como esse, mas irmão, isso não pode jogar você na lona, isso não pode acabar contigo. Se cair, levanta. Na hora da contagem, 1, 2, me segura aqui, ali, o que? Satanás do inferno, você está repreendido. Maior é o que está comigo, Deus é do meu lado, o Senhor me sustenta, me ajuda. Está difícil, está complicado, estou em crise, é um problema financeiro, é um problema, sei lá, familiar, é um problema com o filho, é uma situação que você desconhecia, e você abre a internet, meu Deus do céu, lá vem um cruzado de direita, tonteia, é verdade, você não é robô, amém ou não amém? Você não é robô, você não é de aço, você é de carne e osso. Meu Deus, meu filho, é verdade, meu pai, agora? E aí você vai buscar força em Deus, você vai orar, você vai dizer, meu Deus, me ajuda, me segura, porque senão é o fim da minha história. O Senhor não me deu filho para perturbação, nessa filha não vai ser a minha vergonha, em nome de Jesus. Esse é só um soco, mas isso não significa que eu perdi a luta, porque quem termina também tendo o braço erguido, pode terminar com o supercílio aberto, com o olho roxo. Isso não faz dele um derrotado. E vou te falar mais, muito difícil você terminar uma luta limpinho, sem nenhum arranhão. Esquisito. Eu não sei, WO, só se for. O outro não veio. Só se não teve oponente. Que normalmente, até quem vence, sai. Ó o Jacó, lutou com Deus e saiu assim. Que foi, Jacó? Lutei e venci, aqui no Val de Jaboque. Mas o que aconteceu, rapaz? O anjo tocou aqui na juntura da cor, vou te falar. Tudo estratégico, né? Porque ele estava querendo se encontrar com o irmão e queria fugir. É como se Deus dissesse para ele, já correr agora você não corre mais. Agora você tem que resolver a sua situação, cara. Deus não gosta de gente que corre, irmãos. Que problemas existem para ser resolvidos. É claro que nós somos humanos. A Bíblia vai dizer que existe o dia mau, nós já vimos isso algumas vezes aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Deixa eu te mostrar as duas e anote isso. Eclesiastes 12:1 é o primeiro, no Antigo. Depois a gente dá uma olhada no Novo. Eclesiastes, nós já visitamos Eclesiastes, já estamos em Eclesiastes ainda. Você estava no 3, vai para o 12. O verso 1 diz assim, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí você vira para mim, pastor, então já era. Não, irmão.
A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, amém? Mas o ponto aqui é a frase que vem agora: antes que venham os maus dias. Espera aí, o que está escondido nessa frase? Maus dias existem, são reais, verdadeiros, e eles vêm. Ah, pastor, então se eu me lembrar do meu Criador, e o meu Criador é Deus, né? Então se eu me lembrar de Deus antes do dia mau, aí ele não vai vir? Querido, eu não sei se você percebeu, aqui agora não é Bíblia, é interpretação de texto, português. Não é o que está escrito aqui, o que está escrito aqui é: bom é que você se lembre antes, para quando o dia mau chegar, você já esteja pronto, preparado. É interessante como não sai um amém, um aleluia, um glória a Deus. Mas não está escrito aqui: se você se lembrar do teu Criador, o dia mau nunca virá. Isso é mentira. Está escrito aqui que o bom é que você se lembre de Deus antes do tempo fechar. Por quê? Porque qual é a regra? Vamos ser sinceros. A regra é: o tempo fechou e alguma coisa deu zica. Preciso ir na igreja. Estou precisando de fazer uma corrente. Estou precisando de fazer uma oração, falar com o pastor, pegar firme com Deus. Por quê? Porque o dia mau bateu na tua porta. E o que está escrito aqui? Está escrito aqui que você deve buscar a Deus antes do tempo fechar. Na hora que o dia mau, então, prazer, sou o dia mau. Ah, estava esperando você já aqui. Em nome de Jesus de Nazaré, nada vai fazer minha fé vacilar. Eu vou permanecer firme com Deus, aconteça o que acontecer, eu te repreendo, parto para cima do inimigo, e vem, é luta, é bate. É possível que você tome ali um soco ou outro, mas a vitória é sua, porque você está pronto, você treinou para isso. O problema é que tem gente que não treina, a igreja não treina, treina você só para bater. Aí você sobe no ringue todo galudão. Eu vim só bater. Aí você vai para cima. Aprendeu a bater, vencer. Você vai com os dentes tudo aberto. Primeiro que você toma é lona. Você sai de lá às 11 dizendo: o que aconteceu? Meu Deus não existe. Porque você não lê a Bíblia. E culpa nossa, pastores. Nós não treinamos a igreja para absorver o golpe, cair, levantar. E dizer assim: olha, pode ser que um cruzado venha, mas fique tranquilo, acontece, é briga, é luta, é guerra, é normal. Isso não faz de você um derrotado, isso só vai valorizar a sua vitória no final. Fica firme. Amém ou não amém, igreja? Efésios 6, 13, texto conhecidíssimo, fala sobre a armadura de Deus. E é um texto também que traz a importante afirmação de que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Efésios 6, vamos ler o versículo, vamos ler a partir do 10, vamos aproveitar o texto. Efésios 6, a partir do verso 10. Diz assim: no demais, irmãos meus é o endereço do texto, é para quem foi escrito, é para crente, amém ou não amém? É para crente, então isso aqui não é para ímpio, é para quem é convertido. Irmãos meus, irmãos, o que eu espero de vocês? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, treine. A vida é uma guerra, você tem que se fortalecer, fortaleça os seus músculos da fé. Não é que eu faço isso? Leitura bíblica, oração, congrega, ouve uma palavra, adora a Deus, se envolva com o Senhor, estreite o seu relacionamento, é o seu camping, é o seu treinamento. Amém ou não amém?
Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Você precisa treinar, não adianta você, amanhã eu tenho uma batalha. E outra, irmão, aí fora eles marcam, sabe o dia da luta, sabe o dia da guerra. Nós acordamos e não sabemos. Nós não sabemos quem é que vai subir no ringue hoje. Quem nós vamos ter que vencer, o que nós vamos ter que lidar. Que a gente tem que estar pronto. O treinamento tem que ser uma constante na vida do crente, de fortalecimento de fé. E aí ele explica por quê, está tudo aqui, irmão. Olha o 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é para você não enfrentar, não é para que o diabo não te ataque. O que está escrito aqui? Que ele vai te atacar, e quando ele te atacar, você vai ficar firme contra as ciladas dele. Você vai perceber, é Satanás. E você está revestido, você está pronto, você está treinado, fortalecido. E aí vem um versículo famoso, é o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vamos ler comigo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê, igreja? Para que possais resistir no dia mau. Olha ele aí. E havendo feito tudo, ficar firme. Firme. Dia mau bateu sua porta, eu só estava esperando você mesmo. O que é? Você estava me esperando? Estou esperando você mesmo. Pode entrar no ringue aqui agora que eu estou pronto. Ah, mas de onde você veio? Lá da Igreja da Gata, CPA 4. Aqui comigo é assim. Doeu, é verdade, doeu. Mas pastor, estamos na guerra. Estamos na luta. Lona, derrota, está repreendido em nome de Jesus. Essa eu não vou perder, não. Agora, tem golpe? Claro que tem. Tem hora que dói? Claro que dói. A hora que você escuta umas notícias, recebe assim, umas notícias que, puxa, rasga o coração. Claro. Mas isso não vai derrotar você, isso não vai jogar você na lona, isso não vai acabar com você. Você é melhor do que isso. Aí quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, igreja, e eu vou tentar resumir uma vida, o cidadão é 80% do Novo Testamento. Mas eu vou pedir muita atenção de vocês agora. Nós estamos falando de, eu não sei quanto a visão de vocês, há um filme circulando por aí sobre o apóstolo Paulo, muito bom. Muito bom. É um filme que eu não sei se você assistiu, mas eu assisti. E digo assim, e é difícil você acertar no filme, né? Porque normalmente o pessoal faz filme de personagem bíblico. Aí eu vou te falar, tem uns que eu digo, não assistam. Saiu um de Noé, por exemplo, misericórdia. Ele é tudo menos o Noé da Bíblia. Saiu outro de Moisés, não sei se é deuses do Egito, o mar nem abre, irmão. Nossa, diminui a aguinha assim, esse passa assim, é água. Pelo amor de Deus, irmão, vocês estão fazendo o que com a Bíblia Sagrada? Então, pelo amor de Deus, nós vivemos numa época de relativização, e é perigoso isso. Então a Bíblia diz, eu creio na palavra de Deus, eu creio de todo o meu coração. Este Paulo é tão bom que eu assisti e terminei isso assim, envergonhado. Sabe, mensagem boa, aquela mensagem que você escuta na igreja, você sai arrastando o pé, diz assim, cara, que surra foi essa? Aí a pessoa diz, você está vindo aonde? Eu estou vindo da igreja, rapaz, pai do céu, o pastor pegou a gente de pau. Mas o que foi? Eu preciso fazer alguma coisa acerca daquilo que eu ouvi. Mensagem boa é assim. Mensagem boa é que você vai dormir hoje e diz assim, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa acerca do que eu ouvi. Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Olha que coisa transformadora. Amém, pessoal? Em Atos 9, abra sua Bíblia lá. Vamos falar um pouquinho da vida de Paulo para a gente orar. Em Atos 9, Paulo se converte. Nós sabemos, e obviamente não tem como ler tudo, então a gente lê um pedacinho, pula, alguns momentos da vida de Paulo. Em Atos 9 ele se converte. Nós sabemos, gente, que ele nem sempre foi o Paulo, o grande apóstolo Paulo.
Quem era ele, lembra? Saulo, um perseguidor ferrenho da igreja, dos crentes. Inclusive no capítulo 9, ele está indo prender crente, é o capítulo da conversão dele. Ele está indo para Damasco, com a autorização da igreja, que coisa triste, patrocinado pela igreja, para prender crente. Mas uma coisa sobrenatural acontece, no caminho, um resplendor de luz o cerca, e a gente pode ler o verso 3, Atos 9, 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz no céu, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Eu disse: sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para te recalcitrar contra os aguilhões, resistir com obstinação. E ele, tremendo e atônito, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Cara, que mudança. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pronto, Saulo agora se converte, cai no chão, literalmente, ele fica cego, ele não entende, ele pensava estar fazendo a vontade de Deus, agradando o Senhor, perseguindo os crentes, ele pensava ser zeloso, cuidadoso com a lei do Senhor. E ele descobre que errou, tudo que ele acreditava é mentira, a realidade é que Jesus Cristo é o Senhor, e quando a ficha cai, ele diz: meu Deus, quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas eu nunca persegui Jesus. Mas quando você persegue um filho meu, um crente, a mim você persegue. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Entra no endereço tal, pôs no GPS dele, vai para lá, e lá eu vou tratar com você. Enquanto ele está indo, o nosso Deus, que é um Deus fantástico, que faz as peças do quebra-cabeça se encaixarem perfeitamente, vai tratar com outro servo dele, chamado Ananias, e diz: Ananias, eu quero que você vai fazer uma visita para mim. Eu vou dizer a vocês, ainda bem que eu não era o Ananias, irmãos, porque quando Deus diz assim para o Ananias: Ananias, vai lá orar pelo Saulo, vai lá visitá-lo, porque ele está orando. O Ananias ainda disse assim: Senhor, mas o Senhor, esse cidadão, ele fez muitos males a Israel, o povo de Deus, o povo do Senhor. Sabe, é quase que assim, contando para Deus: Deus, o senhor não está lendo os jornais, não? O senhor não tem acompanhado as novas, as notícias? O senhor está por fora do que esse cara é complicado, esse cara é... E eu digo, para mim é vergonha, talvez se fosse eu diria assim: eu não vou não, esse cara aí merece uma surra, a morte, o inferno. Mas quando Deus trata com Ananias, aí você pode pular para o verso 15, vamos ler o 15. O Senhor vira para o Ananias e diz: Ananias, vai lá orar por ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga amém, irmãos. Escolhido para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Que bonito. E aí vem uma frase que normalmente a gente pula: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Algumas frases na Bíblia assim seriam melhor que não tivesse, né? Te lesse assim: cara, tá tão legal, e ele vai arrebentar, e arrebentou. Mas a gente não gosta muito do processo, do treinamento. A gente quer chegar lá pela síndrome do menor esforço possível. Ô pastor, isso aí, a Bíblia diz que eu sou mais vencedor. Eu sou. Onde é que assina esse negócio? Qual é o botão que aperta, pastor? Porque é isso aí que eu quero ser. Tem um processo. Processo, pastor. Tem um treinamento, pastor. Para você ficar firme, forte na fé, tem um treinamento. Para você ser campeão, subir no ringue, tem um treinamento.
E dependendo de onde você quer chegar, mais intenso o treinamento é. Quanto maior o plano, maior a preparação. E essa parte não vende. Vocês estão me acompanhando? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos falar do treinamento dele. Segundo aos Coríntios 11, Paulo vai contar um pouquinho do que ele já havia passado. Pensa num texto que eu acho que eu nunca ouvi na igreja. Nunca. Eu acho que eu nunca vi ninguém lendo isso aqui. Então vamos lá, vamos correr risco. Está na Bíblia, minha e sua. Então vamos ler hoje. Segundo aos Coríntios 11, 24. O verso 24. Olha o que ele vai dizer. Estou falando de Paulo. Segundo aos Coríntios aqui, ele está defendendo o apostolado dele, dizendo para a igreja de Corinto, olha, eu sou apóstolo sim senhor. E ele aqui não está se vangloriando, mas como estão questionando a legitimidade do apostolado dele, está dizendo assim, não, eu vou contar para vocês o que eu já passei por Cristo. E mantive a minha fé intacta. Segundo aos Coríntios 11, 24, diz assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Por que menos um? Porque se você desse toda a quarentena, não podia dar outra. Então era uma estratégia romana para poder bater e continuar batendo. Dos judeus, no caso aqui, né? Ele apanhou, recebeu dos judeus. O que mais? 3 vezes fui açoitado com varas. O que mais? Uma vez eu fui apedrejado. Essa história é interessante, está na Bíblia, ele foi dado como morto. Arrastaram ele para fora da cidade. Você já leu isso na Bíblia? Arrastaram ele, apedrejaram e arrastaram Paulo para fora da cidade. E olharam para ele, morreu. Então o negócio foi sério. Pensaram que ele estava morto. Aí depois vieram os outros, os demais, né? Circularam Paulo, rodearam ele. E aí o Paulo se levantou, bateu. Olha o que é um campeão. Ô Paulo, vamos correr? Não, vamos voltar para a cidade, vamos falar de Jesus, vamos embora. Que isso, Paulo? Você está doido, cara? Por Cristo. Para levar essa turma para o céu. Esse é o meu combustível. Esse é evangelho. Evangelho não é quantas pedras você consegue jogar, é quantos você tem condições de suportar, receber e continuar firme. Pedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Caramba. Uma noite, um dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Meu Deus, é o mais perigoso. Você está pensando que isso é hoje? Isso é velho, irmão, isso é antigo. Perigos também. Falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes fome, sede, jejum, muitas vezes frio, nudez. E além das coisas exteriores que eu estou relatando, estou contando para você o que acontece do lado de fora, me oprime, me pesa cada dia o cuidado de todas as igrejas. E eu tenho que cuidar de todas as igrejas que eu abri. Pelo amor de Deus, irmão, esse cara não merece um crédito. O treinamento é violento para quem quer ser um campeão. E a oração é, Deus, eu não quero passar por nada. Irmão, eu não sei, uma das orações mais cruéis que um pai pode fazer por um filho é essa, né? Pai, eu oro, Deus, pelo meu filho, para que meu filho não passe por nada. Sério. Parece uma oração
super protetora e bacana, mas na verdade você não quer que aconteça nada com ele, você não quer que ele viva nada, você não quer que ele experimente nada, porque são essas experiências que você teve na vida que fizeram de você a pessoa que você é hoje. Sabe, você crê do jeito que você crê hoje pelas coisas que você passou. A sua cabeça, ela está do jeito que está hoje por causa das experiências que você teve, e não só boas. As boas e principalmente as ruins. Elas forjaram o seu caráter. Elas fizeram de você o que você é. E se você olha para você, olha para o espelho e gosta do que vê, dê graças a Deus pelo camping, pelo treinamento, pelo que você já passou. Você entende o que eu estou falando? 2 Coríntios capítulo 4, volta no capítulo 4, e mesmo tendo passado por tanta coisa, olha o que esse homem vai dizer no versículo 16, capítulo 4, verso 16, ele diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga glória a Deus, igreja. Continua. Porque, olha o que ele vai dizer, grife isso: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, elas passam, mas as que não se veem são eternas. Hoje, a visão dele é outra. Por quê? Por que para nós às vezes é tão complicado? Porque a nossa visão é aqui e agora, é hoje, é o que eu estou passando hoje. Nós não conseguimos visualizar como Paulo o prêmio maior. Amém, irmãos? A nossa leve e momentânea tribulação. No capítulo 20, no verso 22, abre lá por favor, estou terminando. Paulo sente que o tempo dele está chegando. Interessante isso, né? Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele sente. E ele vai fazer uma visita aos irmãos e ele diz: olha, eu vou me despedir de vocês e acredito que eu não vou vê-los mais. Paulo diz isso para a igreja que ele vai visitar. Ele diz isso aqui em Atos 20, no versículo 22. Vamos ler o 22? Ele diz mais, ele diz, Atos 20, 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Jerusalém estava debaixo de uma perseguição gigantesca aos cristãos. E o Paulo diz, não, eu vou lá em Jerusalém. Não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão, o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam só vitórias. Eu fiz de propósito, né? E ele disse, senão que o Espírito Santo, eu não sei o que vai acontecer lá em Jerusalém não, eu estou indo para lá, eu vou para lá, está no coração, eu vou lá para Jerusalém, estou despedindo de você, não sei o que me aguarda lá, senão que o Espírito Santo já tem me revelado aí nas minhas viagens. E o que o Espírito Santo me revela? Prisões e tribulações, é guerra, é luta, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, eu vou para lá, eu sei que provavelmente o tempo vai fechar, e onde eu vou o tempo fecha, já estou preparado,
eu já sei, já conheço o dia mal, nós já nos conhecemos, apertamos as mãos, já saímos no tapa, e em Cristo Jesus eu sei que eu sou mais do que vencedor. Então eu sei o que me espera, mas, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta, viva a vida que Deus planejou para eu viver, em nada eu tenho minha vida por preciosa, o que vale é Cristo, é o nome dele. Que cara fora da curva, irmão. Como eu amo esse cidadão. Um dos exemplos, e aí prometo, estou terminando, está em Atos 27, vamos abrir lá rapidinho, prometo que eu estou terminando de verdade. Se você falou isso já tem meia hora, né? Atos 27, 20. Atos 27, 20. Gente, no Atos 27, Paulo, ele está preso. De fato, ele foi para Jerusalém mesmo e foi preso lá. Ele já sabia, mas foi mesmo assim. E é interessante, irmão, que quando ele foi, não sei se você já leu isso na Bíblia, mas quando ele foi despedido da igreja, o pessoal teve até um profeta que amarrou ele com um cinto e disse: olha, isso aqui é o que vão fazer com você se você for. Aí a igreja começou a chorar, despedindo o Paulo: não, não vai não, não vai não, não vai não. E o Paulo briga com a igreja e diz: porque eu não estou entendendo vocês. Não estou entendendo vocês me querem seguro aqui com vocês? Há uma obra que precisa ser feita. Não, mas você vai ser preso. O que tem? Não, isso pode te matar. O que tem? Irmão, esse cara é fantástico, irmão. Eu olho para a vida de um cidadão desse assim: Jesus do céu, que coisa maravilhosa. Que percepção do evangelho tão diferente do que tem nos sido ministrado nos dias de hoje. Meu Deus, o que é isso? Onde nós procuramos comodidade, segurança, é assim. Eu disse: não, problema, tenho minha vida por preciosa, eu quero cumprir a carreira. De fato, ele vai para Jerusalém, é preso. E aí o capítulo 27, que a gente vai ler um pedacinho só, ele está sendo levado, preso, porque ele apela para César. Ele também era cidadão romano. Então ele apela para César. Era um direito de quem era cidadão romano tinha. Ele disse: não, eu apelo para César, quero ser julgado. Roma. Então prendem ele, colocam ele num navio com outros presos, prisioneiros, e agora ele está viajando de navio para Roma, para ser julgado, apresentado a César. Amém? E aí a gente conhece a história, porque o navio que ele está, vocês devem lembrar que uma tempestade se levanta, um tal de vento chamado Euroaquilão, pá, dá no barco, no navio, e meu Deus do céu, o negócio fica feio, o tempo fecha, muitos dias sem luz, sem sol, sem estrelas, sem lua. E aí no versículo 20, é exatamente o que diz, né? Atos 27, 20, e não aparecendo já havia muitos dias nem o sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, quer dizer, uma tempestade violenta, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. É óbvio, irmãos, que a esperança de salvação aqui, não é esperança de ir para o céu, salvação aqui não é a palavra ir para o céu, salvação aqui é de escapar dessa, nos fugiu a esperança de escapar dessa vivos. E quem está dizendo isso? Paulo. Irmão, não é porque o Paulo tinha uma leitura boa do evangelho, do que era Cristo, do que era servir o Senhor, e estava treinado, que ele não tinha momentos de que ele olha, ele é humano. Para mim isso aqui também é uma interpretação em português. Olha o que está escrito aqui: fugiu-nos toda a esperança. Então você pode ser o crente mais ungido da igreja, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter momento em que você olha para a sua humanidade e diz: agora enrolou. Você já passou por isso? Eu já. Gente que acha que porque você é de Deus, cheio do Espírito Santo, todo dia você está bem, tem resposta para tudo. Mentira! Tem coisa que a gente passa na vida da gente, que a gente olha, bate o joelho no chão e diz: meu Deus, e agora? E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o próximo passo? Não sei o que eu vou fazer. E é isso que Paulo está dizendo: olha, o tempo fechou de um jeito que eu
não vi esperança de escapar vivo dali. Achei que era o fim. Não é sério isso, irmão? Negócio brabo. E aí no versículo 22, pula para o 22. Mas agora vos admoesto, ele tem uma experiência com Deus no barco, né? Vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Grife essa frase, que o anjo diz para ele: importa que sejas apresentado a César. Grifou? Qual é a frase? Importa que sejas apresentado a César. O que está escrito aqui em outras palavras? É importante para Deus que você chegue em Roma, que você dê lá, chegue lá. Para Deus isso é importante, está no plano, está na agenda de Deus isso. É importante que você dê lá em Roma, vá testemunhar lá. E Deus te deu todos que navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo. Por quê? Eu creio em Deus que vai acontecer do jeito que a mim foi dito. Ele teve uma visão, ele teve uma experiência no navio. E depois da experiência, mudou alguma circunstância no navio? Nenhuma. Ele não viu um arco-íris, uma pomba branca, um raio de luz no céu. O tempo continuava fechado, irmão. Tem momento na vida de fé da gente que você vem na igreja, recebe uma palavra de ânimo, e você está no miolo do furacão, e você diz: amém, aleluia pastor, amém, eu creio. E você sai da igreja crendo numa coisa que você não está vendo. Você chega em casa e o tempo está fechado. Você diz: meu Deus, misericórdia, mas eu creio em Deus que vai acontecer do jeito que o anjo da igreja disse lá. Amém ou não amém? Do jeito que o anjo lá da igreja falou, eu acredito que vai acontecer. Mas olhando para as circunstâncias, o tempo continua fechado. A crise está instalada, o momento está difícil. A crise não passou. E é interessante ele receber essa orientação, essa palavra de Deus, através do anjo. Importa que você chegue em Roma. Porque nós também recebemos, como igreja, olha para mim aqui um minuto, agora eu estou terminando. Olha aqui um minuto para mim. Pode soltar a sua Bíblia aí, olha aqui um minuto para mim. Pode fechar, estou terminando. Fecha a Bíblia, olha aqui para mim. É interessante você notar isso, igreja, olhando aqui para mim, tá? Que quando o apóstolo Paulo recebe, eu vejo aqui uma promessa que ele recebe: você vai chegar lá em Roma, porque importa que você seja apresentado a César. Para mim, é Deus dizendo através do anjo: fique tranquilo, você não vai morrer nessa tempestade, amém? Porque você vai cumprir um propósito, sua vida tem propósito, você tem que chegar lá. Paulo descansa nessa palavra, mesmo ainda tempestade, mas ele crê na palavra. Eu também creio. Em algumas promessas que eu tenho no meu coração, algumas já se concretizaram, outras, que promessa boa é promessa absurda, né, irmão? Se você, pastor, Deus me prometeu que quando eu estiver no ponto de ônibus, o ônibus vai passar em 5 minutos. Que promessinha sem vergonha, irmão. É para receber uma promessa, essa é uma promessa com força. Aquela que quando você conta para alguém, a pessoa diz assim: tadinho, bateu a cabeça. Essa é promessa boa. Você divide com alguém, a pessoa diz assim: tadinho, fizeram algo, está indo demais na igreja, está ficando doida. Essa é promessa boa. E eu tenho umas assim com força no meu coração. Aquela que quando você escuta, lê, lembra dela, você diz: eu não vejo como. Essa, igual Maria diz para o anjo, né? Anjo, não vejo como. Nunca conheci homem nenhum. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o milagre vai acontecer, o milagre vai nascer. Mas eu não vejo como. Então eu tenho algumas assim, eu espero que você também tenha algumas promessas assim no seu coração. E aqui Paulo está com uma: vou chegar lá em Roma. Eu vou estar diante de César. Por quê? Porque Deus disse. Está aparecendo? Nem um pouco, nem um pouco, mas eu vou chegar lá.
E aí que o tempo continua fechado, a chuva não diminui, pelo contrário. O negócio pega de tal forma que arrebenta o navio. Vocês conhecem a historinha. Pá! Naufrágio. Todo mundo na água, frio, escuro, no meio de uma tempestade. É para morrer. E vive a cena comigo. Pá! O navio dá na rocha, arrebenta tudo, vai todo mundo, oh meu mar, está todo lá, eles veem a terra, uma ilha chamada Malta. Nada para lá, aí eles fazem a contagem dos prisioneiros, tá, vamos ver quantos morreram. Não morreu ninguém. Deus havia dito, Deus te deu, Paulo, todos que navegam com você. Chega na ilha, e diz, Deus disse que eu vou chegar em Roma. Não morri por isso. Ele vai juntar uma quantidade de vide, graveto, lenha. Na hora que ele vai jogar no fogo, vocês lembram? Está no capítulo 28. Uma cobra morde a mão dele. O negócio foi tão sério que na hora que ele joga assim, a cobra morde, parece bobeira, mas quando os habitantes, os bárbaros da ilha viram, e quem mora na ilha conhece a ilha. Eles olharam e viram a víbora pendurada na mão do Paulo e disseram assim, esse cara é homicida, esse cara tem que morrer mesmo, cara. O comentário na ilha era esse, não, esse cara, ele tem que morrer, é a justiça divina isso aí. Você vai ouvir isso também. Quando algumas coisas não saírem como você gostaria na sua vida, você sabia que você vai ouvir esse tipo de comentário? Não, esse cara aí fez alguma coisa errada. Essa mulher aí deve ter aprontado alguma coisa. Aí, como é que está a vida dele? Aí, pessoas ligadas apenas à circunstância do aqui, do hoje, do agora. Pessoas que não vivem um propósito, não têm um sonho, não sabem que estão caminhando para algo que Deus apontou. Pessoas que são imediatistas e cá entre nós, irmãos, hoje, isso é a maioria das pessoas, sem sombra de dúvida. A gente vive numa sociedade para ontem. E na hora que a víbora está mordendo a mão, o comentário é, vai morrer, vai morrer. Paulo se aproxima do fogo, coloca a víbora abre, cai no fogo. Eu não vejo Paulo, meu Deus, o Senhor prometeu que eu ia chegar em Roma. Por quê? Mas nós fazemos isso. A gente fica muito preso ao que acontece na viagem, quando a gente já tem um destino certo de Deus apontado para a vida da gente. Irmão, eu queria dizer para você que não importa o soco, o chute que vier, se no final Deus diz que você é mais que vencedor, esse é o foco. Eu sou um campeão, eu vou levantar o cinturão. Calma, o negócio está complicado. Mas pode escrever, Deus me disse, eu serei apresentado a César. Mas o comentário aqui, cara, é que você vai morrer. Aí depois que ele não morreu, o comentário mudou. É um Deus. É interessante, irmão, como as pessoas levam a gente do inferno para o céu assim. E do céu para o inferno também. Você vai ter amigos, entre aspas, pessoas ao seu redor, que facilmente um dia estão amando você e dizendo, você nunca tive amigo assim como você, é nós. E no outro dia, nós. Queima ele, do diabo, miserável, sem vergonha. E você tem que estar bem com o seu destino. Para onde você está indo? Para onde Deus está te levando? O que Deus quer de você? O que o anjo te disse? É isso que importa. E o Senhor nos disse que sobre todas estas coisas, nós somos campeões. Pode aplaudir esse Deus? Nós somos campeões. Não importa, irmão. Fica de pé que nós vamos orar. Nós somos campeões. Glória a Deus.